Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, que a paz do nosso Altíssimo esteja na vida, no lar, esteja na casa de cada um de vocês. Eu espero que o Eterno os abençoe grandemente. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero trazer esse estudo muito profundo, muito belo, espetacular, esplêndido, acerca do nosso Messias e como que as Escrituras são harmônicas de Gênesis a Apocalipse. E o fato de o Messias ter enfatizado algumas coisas que hoje a gente vai entender aqui do que se trata, como, por exemplo, o porquê que em nossas Bíblias, lá no livro de Apocalipse principalmente, está escrito que o nosso Messias falou que ele é o Alfa e o Ômega. O que será que ele queria dizer com isso? E é exatamente o que nós vamos ver hoje aqui. Então vamos lá. Alfa e Ômega são letras do alfabeto grego, Alfa sendo a primeira e Ômega sendo a última letra do alfabeto grego. E elas são equivalentes à primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, e a última letra do alfabeto hebraico, que é Tav. Alfa equivalente a Aleph e Ômega equivalente a Tav. Então o Messias basicamente estava dizendo para João que ele era o Aleph, o Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Já que quando ele falava com João e seus demais apóstolos e discípulos, certamente ele não falava em grego, mas sim em hebraico e aramaico. Portanto, quando ele falou diretamente com João, para João escrever o livro de Apocalipse, ele estava falando para João que ele era o Aleph e o Tav. É até discutível se João teria escrito Apocalipse, seu evangelho, e os demais discípulos também, se eles escreveram primeiro suas cartas ou os evangelhos em hebraico, aramaico ou, na verdade, em grego. Eu particularmente acredito que a maior parte da Nova Aliança foi escrita primeiro em aramaico, só depois que foi traduzida para o grego. Mas esse não é o foco desse vídeo aqui, depois eu posso trazer um material mais a respeito desse assunto. Então, quando o Messias fala que ele é o Aleph, o Tav, ele está dizendo sim que ele tem o domínio do tempo, que ele tem o domínio do começo e do fim, ele é o primeiro e o último, só mostrando que ele é que detém o controle do tempo, é ele que detém o controle, o domínio, o reino. Porém, existem coisas mais profundas que a partir de agora eu vou falar aqui. Você sabia que esse termo Aleph Tav está presente desde o primeiro verso da Bíblia, só demonstrando que o Messias estava lá desde o começo, desde o princípio, lá em Bereshit? No primeiro verso da Bíblia, em Gênesis 1, verso 1, está escrito o seguinte, em português: no princípio Deus criou os céus e a terra. No hebraico está escrito da seguinte forma: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O interessante é que esse termo et, que aparece aí logo de cara 2 vezes no primeiro verso da Bíblia, ele aparece mais de 7.000 vezes durante toda a Antiga Aliança. E ele é composto justamente das letras Aleph, Tav. E sempre foi entendido por muitos estudiosos do hebraico que esse termo Aleph, Tav, esse termo et, que seria a pronúncia dele, sempre apontou para o Messias. Portanto, todas as vezes que esse termo é utilizado na Antiga Aliança, significa que a presença do Messias está ali. E é um termo que não se traduz diretamente, o que só indica que toda vez que et, que é composta das letras Aleph, Tav, é colocado no texto, é para apontar para a presença do nosso Messias nos momentos, nos acontecimentos em que o texto relata. E como esse termo é utilizado em toda a Antiga Aliança, o que a gente conclui e percebe? Que o Messias está presente em toda a Antiga Aliança. E esse termo e sua confirmação lá no livro de Apocalipse confirmam que ele é o Aleph Tav, que estava presente desde Bereshit, desde o princípio, desde o primeiro verso da Bíblia, desde a criação de tudo, quando o Criador estava criando tudo. Ele estava lá, junto com o Pai, ajudando na criação. E além desse termo et, composto das letras Aleph, Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, temos também outro termo, outra expressão, da qual João utilizou em seu livro, no seu evangelho, que também aponta diretamente para o Messias, indicando que ele estava em muitos acontecimentos da Antiga Aliança. E essa expressão é mera, e mera significa verbo ou palavra. E essa expressão é relatada várias vezes no Targum. E só para esclarecer o que é Targum, tenho vídeos aqui no meu canal onde eu explico isso, principalmente na playlist das 2 linhagens da semente da serpente. Targum é o Pentateuco da Bíblia traduzido do hebraico para o aramaico.
na época pós-exílio babilônico de Esdras e Neemias, já que o povo hebreu daquela época, que foi mandado como cativeiro para a Babilônia, perdeu muito do idioma hebraico daquela época, e acabou que em determinado momento eles falavam praticamente só aramaico. Então precisou que alguns sacerdotes da época traduzissem a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, do hebraico para o aramaico, para que o povo hebreu que foi resgatado da Babilônia, após terem sido cativos, pudessem compreender e pudessem ler a Torá com exatidão. E no Targum, que é basicamente tradução, onde eles traduziram do hebraico para o aramaico, nós temos a Torá, com alguns comentários que ajudam na compreensão da Torá, da lei do Criador. E nos Targums, várias vezes esse termo Mera é utilizado em alguns acontecimentos relatados na Antiga Aliança, que já eu vou mencionar no vídeo aqui quais são. Já que em nossas Bíblias, até mesmo com as traduções que foram perdendo a sua originalidade ao longo da história, sempre coloca apenas o Criador atuando. Mas se analisamos fontes mais fiéis ao original, dá para se perceber várias vezes que não era o Criador diretamente atuando, mas sim o Messias atuando, sendo o verdadeiro representante do Criador. Quando no Evangelho de João, principalmente lá no primeiro capítulo de João, fala que no princípio o verbo ou a palavra estava com Deus e a palavra era divina, pelo menos assim era para ser a tradução mais correta, esse termo palavra no grego é logos, e logos é o equivalente à expressão aramaica mera, que é o equivalente a verbo ou palavra, só apontando para o fato de que o Messias estava presente lá no princípio, lá no início de tudo, lá no primeiro verso da Bíblia, lá em Bereshit. Além desse termo mera, confirmando a presença do Messias, temos também o termo que eu já mencionei aqui no vídeo, et, composto das letras Aleph, Tav, que também aponta para a presença do Messias lá no início, lá em Bereshit, e também em toda a Antiga Aliança, só mostrando que ele é o verdadeiro Messias de Israel, que já estava profetizado há muito tempo, e sempre atuou sendo o principal representante do Criador em meio aos israelitas, preservando o seu povo e a sua linhagem até a sua vinda em carne. Mas agora eu vou mencionar aqui no vídeo alguns textos da Antiga Aliança, das Escrituras, onde esse termo Aleph Tav é utilizado, só apontando para a presença do Messias nesses acontecimentos. E logo depois vou também fazendo a associação com o termo Mera, que é mencionado no Targum. Aleph Tav é mencionado, como eu falei, logo no primeiro verso da Bíblia, só mostrando que o Messias estava com o Pai no princípio, no início de tudo, ajudando na criação. No princípio, o Criador criou os céus e a terra, e ali está a presença do Messias através do termo Aleph Tav. No verso 4 também temos esse termo Aleph Tav, quando fala que viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E lembrando que essa luz do haja luz, de Gênesis 1, no verso 3, também é uma referência direta ao nosso Messias. E nós vemos essa confirmação quando esse termo Aleph Tav é utilizado no 4º verso do 1º capítulo de Gênesis. Quando vai criar os luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua, ali também é utilizado no verso 16 o termo Aleph Tav, indicando que o Messias estava ali. O Messias, na verdade, estava em todos os 7 dias da criação, mas eu estou pegando aqui eventos importantes para que você possa compreender. Na continuação, quando vai fazer a humanidade a imagem e semelhança do Pai, como eu falei no vídeo passado, existe um mistério aí também envolvendo a figura da Rua, Hakodesh, o Espírito Santo, a figura feminina presente na família celestial e as mulheres sendo a imagem e semelhança dessa figura feminina. Ali também está a presença do Messias, já que esse termo Aleph Tav é utilizado no verso 27, quando fala que criou Deus Elohim, pois o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Elohim o criou, homem e mulher os criou. Quando o Criador abençoa e santifica o 7º dia, só mostrando a importância do mandamento do Shabat, lá em Gênesis 2, no verso 3, ali também é presente no original o termo Aleph Tav, mostrando mais uma vez que estava ali a presença do nosso Messias, no 7º dia da criação, onde o próprio Criador descansou e mostrou para os seus filhos a importância de seguir esse mandamento, apontando para o milênio sabático que está por vir para todo o povo do Criador. Quando vai dar mais detalhes da criação do homem, primeiramente de Adão, ali em Gênesis 2, no verso 7, mostrando que Adão foi feito do pó da terra, também temos a expressão do original
Aleph Tav presente por ali. Na continuação, em Gênesis 2, verso 22, quando o Criador formou a mulher e estabeleceu a família, homem e mulher, para que eles pudessem gerar descendência, Gênesis 2, 22, também Gênesis 2, 24, a promessa do homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, para ambos serem uma só carne, ali também o termo Aleph Tav, no original hebraico, é utilizado, só mostrando que o Messias estava por trás desse estabelecimento. Tanto é que Paulo depois confirma que o homem deixar pai e mãe para se unir à sua mulher refere-se ao mistério grandioso da união entre Cristo e a Igreja. Na continuação, no capítulo 3, quando vai relatar a queda da humanidade do Jardim do Éden, a partir do verso 8 do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos mais uma vez esse termo Aleph Tav sendo utilizado, só demonstrando que a presença do Messias estava ali no Jardim do Éden, onde ele era o representante do Criador. Agora veja que interessante o complemento que nós temos com o Targum, onde no Targum é mencionado o termo Menra, só indicando que o Messias é a palavra, o verbo do Criador que estava presente no início, e estava presente também no acontecimento do Jardim do Éden. Veja o que está escrito no Targum nesse verso 8 do capítulo 3. E ouviram a voz do Menra de Elohim, que pairava no jardim para o repouso do dia, e escondeu-se o homem e sua mulher de diante de Elohim entre as árvores do jardim. Nas traduções de nossas Bíblias, nós não vemos nenhuma menção do Messias nesse contexto, mas apenas o relato de que o Criador estava no Jardim do Éden. E existe um motivo obscuro e maligno por trás disso, para trazer essa ideia enganosa, essa falsa divisão de Velho e Novo Testamento, onde eles querem desvincular totalmente o Messias da Antiga Aliança, a lei do Messias, e também trazer essa ideia enganosa, encriptada, de que se trata de dois deuses diferentes, como se o Deus do Velho Testamento fosse um e o Deus do Novo Testamento fosse outro. Mas como eu já expus aqui no meu canal em vários vídeos, essa ideia é enganosa e apenas quer ocultar o fato de que o Messias sempre esteve presente com o Pai em todos os acontecimentos das Escrituras relatados de Gênesis a Apocalipse, só mostrando que ele é o verdadeiro Messias, e não esse falso Messias que foi criado depois, onde ele, em tese, contraria o Criador da Antiga Aliança. Mas continuando, outro texto que o termo Aleph Tav no original é utilizado é em Gênesis 3, no verso 22, quando o Criador fala: então disse o Criador, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, quando o Criador dá a punição para Adão e Eva, após eles terem consumido do fruto proibido, ali também estava a presença do nosso Messias. Em Gênesis 5, quando vai estabelecer a linhagem adâmica, a linhagem de toda a humanidade, ali também o termo Aleph Tav é utilizado, nos versos 2 e 3. E veja que interessante que no Targum o termo Menra também é utilizado, indicando mais uma vez que a presença do Messias estava ali. Veja como que está escrito no Targum. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Yahweh criou Adão, a imagem de Yahweh o fez. Macho e fêmea os criou, e os bendisse em nome de seu Menra, e chamou o nome deles de Adão no dia de suas criações. E Adão viveu 130 anos e gerou Chet do sangue, pela sua imagem e pela sua semelhança. Pois antes disso, de Chavá tinha gerado Caim, que não era dele nem do seu sangue, e Evel foi morto pela mão de Caim. E Caim foi expulso, e não é feita a genealogia da sua semente no livro da genealogia de Adão. E após isso foi gerado de seu sangue para ele, e ele chamou seu nome Chet. E foram os dias de Adão após gerar Chet. Aqui a gente percebe também muito claramente que Caim não é filho de Adão. E tenho vídeos aqui no meu canal onde eu explico isso com mais detalhes, acerca da linhagem da serpente e a guerra que há entre a linhagem da serpente e a linhagem humana. Outra vez que o termo Aleph Tav é utilizado no original é no contexto que o Criador disse que estabeleceria o dilúvio e também a aliança com Noé, em Gênesis 6, versos 17 e 18. Veja o que está escrito nesses textos. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Nesses textos, o termo Aleph Tav é utilizado no original, indicando que o Messias também estava ali.
No verso 17 do capítulo 7 de Gênesis, o termo Aleph Tav também é utilizado, onde está escrito: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Ali, o termo Aleph Tav é utilizado, indicando que o Messias também estava presente. E no Targum nós vemos o complemento, quando um pouco antes, no verso 16, o termo Mera é utilizado. Vou ler aqui a partir do verso 15 no Targum. E foram a Noa, a arca 2 de cada, de toda a carne, em que havia nela roca de vida, e os que foram eram macho e fêmea de toda a carne. Eles entraram como ordenou a ele Elohim, e esteve o Mera de Elohim com a porta da arca nas suas faces. Aí vai falar no verso 17, como eu havia lido aqui. E no capítulo 8 de Gênesis, no verso 21, quando o Criador fala que não amaldiçoaria novamente a terra, como ele fez durante o dilúvio, ali o termo Aleph Tav está presente no original, e no Targum nós vemos o termo Mera sendo mencionado. E recebeu sua oferta de animal, e disse, Yahweh em seu Mera, não mais amaldiçoarei novamente a terra por causa dos erros dos filhos dos homens, que a inclinação do coração do ser humano é ruim, desde suas mocidades, nem mais ferirei novamente tudo que vive da maneira que eu fiz. Outras vezes que o termo Aleph Tav é utilizado em acontecimentos importantes é em Gênesis 2, verso 7, em Gênesis 13, verso 16, onde o Criador estabelece a promessa para Abraão que ele teria sua descendência muito numerosa e que sua descendência se espalharia por todos os cantos da terra. Em Gênesis 15, no verso 7, mais uma vez nós vemos a promessa dessa descendência, que a descendência dele seria muito numerosa. No verso 7 é falado especificamente: disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. E no Targum, em Gênesis 15, a partir do verso 4, nós vemos a menção do Mera, do Messias presente nesse contexto. Eis que o Mera saiu de diante do Criador para ele, dizendo, ele não será o teu herdeiro, mas um filho a quem tu gerarás será o teu herdeiro. E ele o levou para fora e disse, olha agora para o Chamaia e conta os corpos celestes, se és capaz de enumerá-los. E ele disse, assim serão os teus filhos. E ele confiou em Yahweh e teve fé no Mera de Yahweh. E ele colocou a justiça em sua conta, porque ele não negociou diante dele com as palavras. Aí na continuação, no verso 7, é o que eu havia lido aqui, onde o termo Aleph Tav está presente. Em Gênesis 16, do verso 10, quando o anjo do Senhor faz a promessa para a descendência de Agar, já que Agar havia tido Ismael, é utilizado ali o termo Aleph Tav. O interessante é que é exatamente no mesmo contexto das Escrituras quando é mencionado o anjo do Senhor, já que muitos estudiosos acreditam que o anjo do Senhor é também uma referência ao próprio Messias. E para mim, analisando esse termo no original Aleph Tav, é uma confirmação de que o Messias estava ali. E ele quem foi que falou para Agar que sua descendência também seria numerosa. E no Targum, em Gênesis 16, no verso 13, nós vemos a confirmação de que a presença do Messias estava realmente nesse contexto, através do termo Mera sendo utilizado. E ela deu graças de diante de Yahweh por seu Mera, que falou com ela, e assim ela disse, tu és o que vive e a existência que vê e não é vista, que ela disse. Mas aqui foi revelada a majestade da Shekinah de Yahweh, a visão após a visão. Quando o Criador vai estabelecer em definitivo a aliança com Abraão através da circuncisão e também fazendo a promessa de que a descendência dele seria numerosa e que ele teria um filho do qual por meio dele surgiria essa descendência, que no caso é Isaac, nos versos 5 do capítulo 17, versos 7 e 11, o termo Aleph Tav também é utilizado. E no Targum nós vemos a menção a partir aqui do verso 2. Instituirei a minha aliança entre o meu Mera e te farei aumentar muito tempo. Aí na continuação, a partir do verso 7, estabelecerei a minha aliança entre o meu Mera e ti, e teu filho após ti pelas suas gerações, por tua aliança, para te ser como teu Elohim, e a teus filhos após ti. E eu darei a ti e teu filho após a ti a região de tua habitação, toda a região de Canaã, como possessão eterna. Aí na continuação, no verso 10, esta é a minha aliança que guardareis entre meu Mera e vós, e teu filho após ti, tornar circunciso para vós todo macho, sim, se eu não tiver pai que o circuncida. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será por sinal da aliança entre meu Mera e vós.
E voltando para as Escrituras, em Gênesis 17, verso 19, quando fala especificamente da promessa que Sara geraria o filho da promessa, que no caso é Isaac, ali o termo Aleph Tav também é utilizado no original. No contexto de Gênesis 19, especificamente nos versos 19 e 29, o termo Aleph Tav também é utilizado, indicando que a presença do Messias estava ali na destruição de Sodoma e Gomorra e na preservação de Ló, que era sobrinho de Abraão. E no verso 24 do Targum, especificamente, é mencionado o termo Mera, só confirmando tudo isso que eu venho falando aqui. E nesse próprio verso do Targum, é mencionado que o próprio Messias fez com que caísse fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 21, no contexto do nascimento de Isaac, ali também o termo Aleph Tav é utilizado no verso 1, no verso 3, no verso 4, no verso 5. Em Gênesis 22, versos 2 e 3, também é utilizado o termo Aleph Tav. E no verso 1 do Targum, de Gênesis 22, é utilizado o termo Mera. E na continuação desse capítulo de Gênesis 22, quando relata que Abraão iria sacrificar seu próprio filho Isaac, ali também em vários textos é utilizado o termo Aleph Tav no original. E no Targum, dos versos 16 ao 18 desse capítulo de Gênesis 22, é utilizado o termo Mera, indicando mais uma vez que o Messias estava presente nesse acontecimento, onde o Criador livrou o sacrifício de Abraão, já que ele iria sacrificar seu próprio filho Isaac, para sacrificar um cordeiro no lugar. E isso aponta para o nosso Messias, já que Isaac, inclusive, aponta diretamente para o nosso Messias. E logo depois trarei um estudo aqui no meu canal demonstrando isso. Não à toa que a presença do próprio Messias estava exatamente nesse acontecimento. E temos outros casos também. Em Gênesis 24, no casamento de Isaac com Rebeca, o termo Aleph Tav é utilizado ali no final do texto, quando relata o casamento. Em Gênesis 35, quando o Criador mudou o nome de Jacó para Israel, indicando que a sua descendência se multiplicaria, mostrando a inauguração do povo israelita através das 12 tribos, ali também é utilizado no verso 10 de Gênesis 35 o termo Aleph Tav, e no Targum, nesse contexto, é mencionado o termo Mera. E por fim, outros eventos importantes das Escrituras, onde é mencionado no original o termo Aleph Tav, indicando que a presença do Messias estava nesses acontecimentos, é no contexto de Êxodo 3, quando o Criador aparece para Moisés e promete libertar os israelitas da escravidão do Egito através de Moisés, onde ele inclusive fala o seu próprio nome. Ali estava a presença do Messias, e isso nós podemos perceber através do termo Aleph Tav e também no Targum com a utilização do termo Mera. Em Êxodo 6, verso 13, Êxodo 7, versos 1, 2, 4 e 5, o termo Aleph Tav também é utilizado no estabelecimento da Pessa, da Páscoa, na libertação definitiva dos israelitas da escravidão do Egito, quando todo primogênito do Egito haveria de ser morto, a última praga que foi enviada para o Egito naquela época. Ali no contexto de Êxodo 12, o termo Aleph Tav também é utilizado. Na saída do Egito, relatada na continuação de Êxodo 12, temos também outros versos, como Êxodo 12, verso 38, versos 50 e 51, esse termo Aleph Tav sendo utilizado. E no Targum, dos versos 23 ao 29, o termo Mera sendo utilizado, mostrando que o Messias atuou diretamente na libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Na abertura do Mar Vermelho, relatado em Êxodo 14, tanto o termo Aleph Tav quanto no Targum o termo Mera é utilizado nesse contexto, mostrando que o Messias estava por trás da abertura do Mar Vermelho. No estabelecimento dos 10 mandamentos em Êxodo 20, ali está também a presença do Messias através dos termos Aleph Tav e no Targum através do termo Mera. Em Êxodo 31, quando vai estabelecer o Shabat como mandamento perpétuo, temos também os dois termos sendo utilizados, Aleph Tav nas escrituras do original hebraico e Mera sendo utilizado no Targum. E por fim, quando Moisés recebeu as novas tábuas da lei, em Êxodo 34,
o termo Aleph Tav é utilizado, especificamente no verso 28. E assim, essas são apenas algumas das inúmeras menções do termo Aleph Tav, indicando a presença do Messias em toda a antiga aliança. Percebe que quiseram encobrir isso da gente para que as pessoas fossem condicionadas a acreditar nessa ideia enganosa da Bíblia dividida em dois, sendo que a Bíblia sempre se tratou da mesma história, do mesmo Criador, do mesmo Messias, que sempre estiveram caminhando lado a lado no propósito de redenção da humanidade. A presença do Messias estava lá desde o início, nesses grandes acontecimentos ao longo da história. Ele quem estava lá no Éden, ele estava lá no contexto da aliança com Noé, ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Moisés, ele libertou os israelitas da escravidão do Egito. A presença dele estava por toda a antiga aliança. E mesmo assim, infelizmente, até hoje nós vemos muitos judeus, logo os que têm conhecimento ao hebraico, negando ele, não reconhecendo que ele é o Messias que sempre esteve lá. E no Targum, analisando e lendo o Targum através do termo mera, que significa verbo ou palavra, isso fica ainda mais perceptível. Entende agora o porquê do Messias falar que ele é o Aleph e o Tav, que em nossas Bíblias está traduzido como Alfa e Ômega? Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, quando ele fala de tudo isso, ele está confirmando basicamente que ele é aquele que estava lá desde Bereshit. Ele é aquele que sempre esteve atuando com o seu povo, que sempre esteve atuando junto com o Pai. Ele apenas em Apocalipse está trazendo a revelação de que ele estava ali, desde o primeiro verso da Bíblia. Olha que incrível isso, como que toda a Escritura aponta para o Messias e sua obra redentora para a humanidade. E por fim, o termo Aleph Tav, veja que interessante o que ele significa. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, que tem valor numérico de 1. E ela pode significar, através do seu símbolo pictográfico, boi, força, liderança, já que tem como símbolo um boi. E o símbolo é de uma cabeça de um boi. Aleph dá derivação também da palavra Aluf, que significa campeão. Então Aleph remete à liderança do nosso Messias e ao fato de ele ser a oferta pelos nossos pecados, já que o boi simboliza também a oferta pelos pecados. Já Tav é a última letra do alfabeto hebraico com valor numérico de 400 e ela é representada através de seu sinal pictográfico como marca, sinal ou pacto. E interessante é que ela tem justamente o símbolo de uma cruz. O Tav indica o sinal que os servos do Pai têm, de guardar os mandamentos pela fé no nosso Messias. Tanto é que em Apocalipse 14, quando vai falar dos 144 mil selados, com o nome do Criador e do Messias em suas testas, na continuação, no verso 12, vai falar o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Entende por que Romanos 10, 4, por exemplo, que é um texto erroneamente traduzido e pior ainda mal interpretado, onde pessoas usam desse texto para dizer que a lei terminou no Messias, sendo que na verdade o contexto original quer dizer que o Messias é a real finalidade da lei, porque a lei sempre apontou para ele. Ele é a palavra, a Torá viva que desceu dos céus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que ele disse isso. E, inclusive, a palavra verdade no original, Emet, ela possui as letras Aleph, Mem e Tav. Logo, a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, na palavra verdade nós temos Aleph, Tav, só mostrando que o Messias é a verdade encarnada, a palavra viva que desceu dos céus, que traz a luz, que traz a vida, que traz a salvação. E tem um vídeo aqui no meu canal onde eu postei com mais detalhes acerca da palavra verdade e da palavra mentira e os segredos que há por trás dessas palavras. E o incrível é que se tirarmos a letra Aleph da palavra verdade, se torna Met. E Met significa morte, ou seja, quem altera a verdade, quem busca deturpar a verdade, encontrará a morte. Olha que profundo isso, como que é esclarecedor quando a gente entende a importância de caminharmos rumo à verdade, rumo ao Messias, que é a verdade plena que veio dos céus.
Então houve um engano muito grande de tentar desvincular o Messias da antiga aliança e a lei da nova aliança, sendo que o Messias é a real finalidade da lei. Como ele mesmo disse em Mateus 5, verso 17, com uma tradução mais correta, ele não veio abolir a lei, mas veio trazer o pleno cumprimento, já que toda a lei, toda a Torá e os profetas sempre apontou para ele, sempre apontou para o Aleph Tav, o princípio e o fim, o verdadeiro Messias, aquele que veio nos salvar, que estava lá junto ao Pai, junto à Rua HaKodesh, o Espírito Santo, e junto aos demais filhos, ajudando-o a criar todas as dimensões. Mas então é isso, eu ia trazer aqui mais complementos em cima desse vídeo, como a Gemátria, estudos envolvendo o nome do Criador, o nome do Messias e a relação com a Torá, mas vou deixar isso para uma outra ocasião, para o vídeo não ficar muito longo. Então eu fico por aqui, que o Eterno os abençoe grandemente e Shalom do Altíssimo a todos. Até a próxima.